Deixa eu ver como é que funciona isso. Deixa eu ver aqui para convidar a uma pessoa. Olá, Mozart, Lari, Mani, que bom ver vocês. Como é que chama aqui para... Maria Ofélia, tenta me pedir para você participar. Sabe como é que faz? Como é que faz aqui? Gente, como a gente se bate com isso daqui. Gente, como é que faz para chamar a pessoa? Maria Ofélia. Então, pessoal, deixa eu pedir uma ajuda aqui. Ah, Maria Ofélia enviou uma solicitação. Agora eu consegui. Vamos ver se vai dar certo. Ah, deu! Agora, agora apareceu. Que bom! Só deixa Que eu me bom! organizar aqui. E o som tá bom? O som tá ótimo. Pessoal, o som tá bom para vocês? Vocês estão vendo a gente? Ah, peraí que eu vou trocar de fone, peraí. Espera aí. O som tá ótimo. O som tá bom para vocês? O meu também, né? Pronto, troquei. Ficou bom? O meu tá ótimo. E o meu? Não, agora ficou baixo, Sandra. É. Agora foi bom, tá bom, tá bom. Veja o teu Meu? microfone aqui, ó. Aqui, ó, o teu aqui, ó. Fala aqui, ó. Peraí. Pronto. Agora acho que deu. Isso. Então, pessoal, Tá boa noite. ótimo. Ah, tá bom, que bom. Pessoal, qualquer coisa vocês vão falando aí com a gente, então. Primeira coisa que eu quero falar é que eu quero agradecer a minha amiga Maria Ofélia, né, por ela ter me convidado para falar aqui com vocês também. E quero agradecer a vocês que estão do outro lado, certo? Também tem a questão das perguntas, que caso elas vão rolando aqui na nossa tela e a gente não consiga responder a tempo, não se preocupem, depois a gente vai rever isso e responde na sequência. Qualquer dúvida que alguém tenha, pode mandar mensagem, depois a gente vai ver, né, Maria Ofélia? Isso, daí a gente vai discutindo durante aí a live, vai ser uma coisa bem informal, porque o objetivo é esse, mais descontraído, é um tema complexo, mas a gente vai tentando tirar Lidar. as dúvidas. Estamos Isso. esperando um pouco o pessoal entrar, né? Acho que inicialmente a gente podia conversar, eu convidei a Sandra, porque nós nos encontramos na livre docência da Faculdade Pequeno Príncipe e, por coincidência, toda hora do intervalo, a Sandra ia na cantina comer um empadão de frango. E, e eu me lembro disso, e assim nós fomos nos aproximando. Ela sempre perguntava se eu queria um pedaço, mas eu sou meio vegetariana. Era grande. E na verdade eu acabava dizendo que não, eu sou meio vegetariana e não costumava comer entre a primeira refeição e a hora do almoço, e acabamos ficando amigas. Então, exatamente pelo fato de estarmos juntas na Faculdade Pequeno Príncipe. Isso. E no decorrer dos anos, cada vez mais nos aproximamos, porque todo mundo diz que uma boa amiga é uma boa psicóloga. Agora, imagine se essa tua boa amiga é psicóloga também. Então, vai unir o útil e o agradável. Apesar que a Sandra às vezes chega para mim e fala, olha, eu sou tua amiga, não sou tua psicóloga. Vamos definir isso aí. Vamos definir. E então foi assim que acabou sendo o nosso encontro, né? E eu a convidei para participar dessa live, porque a relação de abuso, combate ao abuso,
sexual na infância. Ela fez uma tese de mestrado com esse tema e ela poderia abordar de uma forma melhor a parte psicológica. Uhum. Sim. Você quer falar um pouquinho da tua profissão agora, antes de eu falar a minha? Como é que é? Não, Que acho que você você pode se é? apresentar e a gente depois, até o pessoal ir entrando, e a gente vai dando andamento daí conforme o pessoal. Então, tá bom. Meu nome é Sandra, para quem não me conhece, né, para quem está entrando agora, né, meu nome é Sandra Mara de Almeida Rodrigues, eu sou psicóloga, eu atuo aqui no centro, na cidade de Curitiba. Acabando a faculdade, eu fiz uma pós em terapia familiar sistêmica e acabei recentemente o mestrado em psicologia social comunitária sobre abuso sexual infanto-juvenil, mas o meu foco maior foi na prevenção do abuso. E meu trabalho foi feito com mães, né? Então, eu e a Maria Ofélia, a gente decidiu falar sobre isso com vocês, porque é um tema bastante importante, ainda mais nesse momento, né? E toda informação é sempre bem-vinda, né, Maria Ofélia? Isso, e assim, para a gente começar a dar um andamento, por coincidência, agora em 2020, são 30 anos do ECA. O ECA, para quem não conhece, é o estudo da criança, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E o abuso sexual na infância está relacionado ao ECA, ao Estatuto, ao direito penal, à segurança pública e os crimes contra a vida. Então, eu digo que são 3 áreas que estão juntas, a do direito, a da medicina e da psicologia. E o motivo também dessa live no início de junho, porque maio foi o mês laranja. É um mês que nós dedicamos ao combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil. A data é 18 de maio. E por que é 18 de maio? Porque em 1973, a Araceli Sanches Crespo, ela foi brutalmente assassinada com 8 anos de idade por 2 rapazes, e esses 2 rapazes foram absolvidos. E por isso essa data, 18 de maio, tá? Porque, na verdade, o abuso sexual infantil seria a traição do amor. E se a traição do amor é a situação que existe o maior silêncio entre as pessoas envolvidas. Tá? E por que na pandemia, como a própria Sandra colocou? Existem cerca de 500 mil casos por ano de abuso sexual infanto-juvenil. Tá? No Brasil, é o 4º país, perdendo um dos primeiros é a Arábia Saudita, para o casamento infantil. É o 4º do mundo. Tá? E 70% dos abusos ocorrem no ambiente familiar. Se 70% dos abusos ocorrem no ambiente familiar, imagine na pandemia, onde todos estão confinados, no local que seria a proteção do menor de idade, que seria a sua casa, e ele estaria, então, mais vulnerável. Sabendo ainda que 80% desses abusos estão relacionados com o pai ou com o padrasto. Tá? Então, você imagine a mãe, no caso, que tem uma relação afetiva com o pai ou mesmo com o padrasto, poder acreditar no que o filho está falando. É difícil para quem fala, no caso a criança, e é difícil para quem escuta a relação do abuso. E sabendo-se ainda que 70% está no ambiente familiar, metade desses casos se repete. Então, não é uma única vez, são várias vezes. Tá? Ainda temos o abuso relacionado com a internet, né? E com agora os mecanismos de proteção da internet, com a criptografia,
tá? Se dificultou mais a ação dos pedófilos, a polícia buscar os pedófilos, né? Porque as mensagens estão mais protegidas. E na internet o abuso ocorre 99% nos homens. Então, os homens que são os responsáveis desses abusos, que pode ser através de fotografia, através de atos ou de estimulação sexual através da internet. Então, eles são a grande maioria que provocam isso ao menor de idade. E por que também a pandemia? Agora os filhos estão cada vez mais na internet, né? Por estarem confinados na própria casa. E a escola também é um mecanismo de proteção, porque muitas vezes a criança não tem coragem de abordar isso no ambiente familiar, mas pode abordar dentro da escola. E agora as crianças também estão em casa e não conseguem abordar. Em 2003, houve uma conscientização maior e houve uma CPI mista para exploração sexual. Nessa CPI, ocorreram 800 denúncias de abuso que foram investigadas. E desde 2003, houve uma lei no Brasil que nenhum hotel ou motel poderia receber um menor de idade sem a certidão de nascimento ou a carteira de identidade, evitando, assim, o abuso sexual. Lembrando, assim, que para a polícia e para o direito é muito mais fácil encontrar o abuso sexual na rua do que o abuso sexual, que é o mais comum dentro da própria casa da vítima. Tá? E depois dessa CPI, as leis foram seguindo ano após ano. E em 2012, houve a lei Joana Maranhão. Essa lei é chamada Joana Maranhão porque a Joana era uma criança de 9 anos, atleta de natação, onde o seu treinador abusava sexualmente dela. Ela fazia seus treinos no clube pela manhã, e a mãe, como tinha total confiança nele, ela ia trabalhar e deixava ele levá-la até o treino. Esse é o problema. E durante o caminho existia situações de constrangimento, até ela era levada para a casa dele e ela não sabia, na verdade, o que significava tudo aquilo. E daí, 12 anos após do fato ocorrido, porque ela não teve coragem de contar para a mãe, só no final do ano, do período, ela pediu para a mãe que trocasse o horário para tarde, porque a mãe poderia levá-la. Então, mesmo ela estando com o abusador, a mãe estaria junto. Então, ele não estaria na situação de agressor. E apenas 12 anos depois, ela fez uma representação judicial. Então, essa lei, Joana Maranhão, protege a vítima, que pode ser criança, até a maior idade de 18 anos. E depois que ela completar 18 anos, a própria vítima, até de 6 meses a 10 anos, ela pode fazer essa representação contra o agressor. Tá? Então, isso deu uma certa liberdade e não se deixou tão impune os crimes sexuais. Agora, em 2019, provavelmente ainda não foi votado um projeto de lei que o agressor que estivesse repetindo a situação poderia ser submetido a uma castração química. Tá? E com o novo governo federal do Jair Bolsonaro, ele está solicitando que as escolas possam ser feitas em casa. Só que isso vai aumentar o abuso sexual. E a própria ministra Damares, né, ela é contra a educação sexual na escola. A educação sexual precoce é uma alta proteção da criança e do adolescente. Então, o que a gente pede não é que o pai ou a mãe sente com o filho para assistir um filme pornográfico.
Claro. mas as coisas têm que ser faladas claramente, o que, De que é acordo. uma educação sexual, o que pode, o que não pode, conforme a idade Isso. da criança. E o problema também é que o tempo de reclusão do agressor às vezes vai de 5, 10 anos, e isso faz com que continue a impunidade. Agora eu deixaria um pouco para você, Sandra, eu dando uma entrada na gravidade do que tudo isso significa no âmbito da criança e do adolescente. Quais foram as conclusões que você teve durante a tua tese de mestrado? Certo. Eu vou trazer um pouco da conclusão, um pouquinho de teoria, um pouco do trabalho, e eu espero que vocês gostem. A ideia é complementar para vocês terem mais conteúdo possível, né? Então, o foco nosso aqui, como o tema ele é amplo, é como reconhecer o abuso sexual infanto-juvenil. Infanto-juvenil, porque ele acontece com criança e com adolescente. O abuso sexual infanto-juvenil, ele é uma violência, ele é um crime. É uma situação na qual um adulto olha para uma criança ou para um adolescente e enxerga nessa criança uma fonte de gratificação sexual. A atividade desse adulto destina-se apenas ao prazer dele mesmo. O abuso em si não é só quando a gente tem a penetração, né? Vagina e pênis, né? Pênis-vagina. Não, ela é mais ampla do que isso. E isso que é importante ficar para nós. Ela pode incluir o voyeurismo, o exibicionismo, apalpamentos, toques na criança, fotografia com a criança e filmagem com a criança. E isso é bem amplo, né? Antigamente se achava, não, o abuso sexual é só quando, né, tinha o ato em si, concreto. Mas não, ele é muito mais amplo. O abuso é uma coerção de menores. Eles não conseguem diferenciar essa relação ambígua que é criada com ela, entre esse adulto e essa criança. O fato é que nós temos os dados hoje. É lógico, como eu estava falando já antes da Maria Ofélia, a ideia é complementar o assunto. O que esses dados nos trazem? Porque eles são preocupantes. Porque o abuso ele atinge muito mais meninas, não que os meninos, né, Maria Ofélia, não estejam dentro desse pacote, mas tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Mas muito mais meninas na idade, de entre 1 a 5 anos de idade. Veja, são crianças bem pequenas, né? 1 a 5 anos de idade. Uma situação repetitiva, isso acontece, né? Dentro da casa da criança, que é aquilo que a Maria Ofélia já havia falado, quer dizer, o lar, que é um lugar de segurança, não é mais, né? E por alguém do sexo masculino, na maioria das vezes, na função paterna, né? E com quem a criança tem uma relação, ela tem um vínculo afetivo muito forte. E esse vínculo afetivo é que dificulta, né, essa relação que a criança tem com esse abusador. Agora a gente vai fazer uma coisa que eu fiz no meu trabalho, para que falar de abuso sexual nesse momento de isolamento, né? Nós já temos tanta coisa para se preocupar, mas precisamos nos preocupar. Vamos refletir um pouquinho. Eu catei uma boneca que eu tinha aqui em casa, que eu não achava mais nada, e eu achei esse bichinho. Imaginem que esse bichinho é uma criança. Esse bichinho chama-se Nina. A Nina, ela tem uma família. A Nina tem uma história. A Nina é uma criança feliz. Ela confia nas pessoas. Todo mundo é bom para Nina. Só que um dia, a Nina começa a sentir muita raiva, muita raiva. E como assim ela pode sentir raiva? E ela começa a se descomportar. Ela pode se descomportar? E o que é se descomportar? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Porque muitas vezes a gente manda a criança se comportar.
O que é se comportar? É fazer o que o tio manda? É fazer o que alguém manda? Isso é se comportar? É. Então, percebam mais uma coisa que deve complementar o que a Maria Ofélia falou. A criança, ela não pode escolher o lugar que ela vai ficar. Ela vai ficar lá, onde a gente deixa. Ela vai obedecer. Os pais, nesse momento de pandemia, muitos estão precisando trabalhar. E a escola está fechada. Só que a escola era a nossa grande aliada para a denúncia do abuso sexual infantil. A gente não tem esse acesso mais. Outra situação também bem importante é que alguns pais também sofreram abuso sexual quando eram crianças. Então, eles não querem olhar para isso, não querem falar disso, não querem ler sobre isso. Só que a gente precisa desse conhecimento. Nós precisamos ter esse conhecimento, porque com o conhecimento nós podemos tomar as medidas necessárias. Né? Se a gente não conhecer, não souber como funciona, o que pode estar acontecendo com a criança, a gente vai achar que ela está só se descomportando, o que não é o caso, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo, Maria Ofélia? Sim, pode continuar. Tá. Agora, dentro do que a gente propôs falar, né? Esse abuso sexual, ele acontece do nada, assim? Não, né? Ele tem um padrão. O abuso sexual, ele tem umas fases para acontecer. O problema, como a gente acabou de falar, é que o abuso sexual, ele é um crime muitas vezes sem testemunha. Ele acontece dentro de casa, no vácuo, no escurinho, né? Exceto quando a pessoa é pega em flagrante, né? Ou quando tem uma observação clínica de um médico experiente, né? Ou quando a criança consegue contar o que está acontecendo com ela, porque muitas vezes ela não consegue, ninguém confia nela, ninguém escuta, né? Mas o que a gente tem, então, para saber do abuso sexual, se nem sempre, vias de fato, né, é a penetração? Como é que a gente pode fazer para saber? Bom, o que nós temos são os sinais emocionais somados ao relato da própria criança. Só que nós precisamos de alguém de confiança que também confie no que essa criança está falando. E muitas vezes isso não existe, né? O que acontece segundo os estudos, né? Segundo vários estudos. A criança tem medo de contar. E a sociedade, ela tem uma compreensão comum, errônea, de que se a criança gostou do abuso ou desejou, é porque, se ela sentiu prazer, é porque ela gostou do abuso, porque ela desejou o abuso, porque ela quis, só porque ela sentiu prazer com aquele abuso sexual. Só que o que acontece é que os corpos das crianças e dos adolescentes estão vivos, né? Elas reagem à estimulação. Só que, ao mesmo tempo, elas se sentem culpadas por isso, por esse sentir, né? Mas, de fato, isso, o que é isso que ela está sentindo? É a expressão natural da sexualidade daquela criança e que deveria acarretar por parte daquele adulto limites. Só que ele não faz isso. A coisa vai acontecendo, né? Tem um padrão, sim, porque o que o abusador que está dentro da casa da criança quer fazer com essa criança, com esse adolescente? Ele quer conquistar a confiança e o afeto dessa criança. E como é que ele faz isso dentro desse padrão? Primeiro, ele começa a fazer cosquinha na criança, brincar com a criança. Esse é um padrão do abuso sexual. Depois, ele vai dar banho na criança. Por isso que é bem importante a gente dar autonomia para essa criança, desde pequena, né? Tem todo um estudo sobre isso, mas vamos pegar só um pedacinho aqui, né? Então, coceguinha, dar banho na criança, né? Em seguida, a criança vai para a cama dessa pessoa, desse familiar que brinca com ela, né? Vai para a cama brincar também.
né? Só que daí, quando o abusador percebe que essa criança está envolvida nessa brincadeira, começam as interações sexuais preliminares, né? E esse é o problema, né? Que daí progridem para contatos sexuais mais íntimos, né? Esse que é o negócio. E o abusador vai utilizar dessa brincadeira para a criança como uma ameaça e como um reforço para que ela não conte nada. Dentro desse abuso, desse padrão, nós temos ainda algumas fases desse abuso. E isso é bom a gente saber, porque muitas vezes a gente não sabe, né? As fases são 5. É a fase do engajamento, da interação sexual, a fase do segredo, a fase da revelação e a fase da supressão. Isso é bom a gente saber, para a gente saber, prestar atenção como é complexo essa história do abuso sexual infanto-juvenil. Não é assim que acontece, não é tão rápido, demora-se muito tempo esse abuso. No engajamento, o que acontece? É uma relação especial, deixa eu ver que horas são, 8h25. É uma relação especial, que esse é aquela coisa que eu já tinha falado antes. Tomar, dar banho, brincar, fazer coceguinha, ficar próximo, né? Depois dessa fase de engajamento, vem a fase de interação sexual. Só que essa fase de interação sexual, ela tem um ritual para que essa pessoa que abusa, para que ela tenha duas faces, né? Uma é a face que abusa e a outra que é a face boa. É o pai, ou o tio, ou o vizinho que mora no mesmo lugar, uma coisa assim. Como é que ele faz isso? Ele dissocia a imagem dele. Na hora de acontecer o abuso sexual, ele fecha janelas, isso segundo estudos, né? Ele fecha janelas, ele não fala com a criança, não olha para a criança, isso é um ritual. Acontece ali o abuso sexual, quando termina, abre-se a janela, volta a luz e tá tudo bem. Segue a vida. Ele é uma boa pessoa para essa criança. Isso que é a dificuldade para a criança. Então, ele é afetuoso e ele é agressivo ao mesmo tempo, né? Depois disso, vem a fase do segredo, que é a terceira fase, né? Acontece quando a criança quer começar a contar. Ah, vou contar para minha mãe o que você está fazendo. Isso está errado. Eu aprendi que isso está errado. Aí, o abusador vai começar a ameaçar a criança ou o adolescente. E se isso não for suficiente, ele vai ameaçar as pessoas que essa criança gosta. E essa criança com medo não vai contar. E aí ela vai inverter os papéis, né? Ela vai começar a ficar no lugar de quem cuida da família. Ela mantém a homeostase da família. Não aconteceu nada, ninguém sabe de nada e tá tudo bem. E a coisa vai caminhando. Depois vem a fase da revelação. Só que aí já foi muito tempo, porque a criança passou toda a infância, chegou na adolescência. E aí ela quer contar, né? Só que daí tem duas formas dela fazer. Ou é intencional, se ela tiver uma pessoa que ela confie, ou acidental, né? Que ela pode acontecer devido a circunstâncias externas da própria adolescente. Marcas, chupão, mordida, né? Doenças, gravidez e o comportamento inadequado para aquela idade que ela está. Né? Aí são circunstâncias externas que demonstram que está acontecendo alguma coisa com essa pessoa, com esse menor. Né? E depois disso, que vem a última fase, que é a fase da supressão. Só que até chegar nessa fase, a criança já sofreu, o adolescente já foi traído, não foi ouvido, né? E nessa fase, a criança já é vista como uma mentirosa. E ela é forçada
por alguém da família, pela mãe, pela tia, pela cuidadora, a pedir desculpas para esse abusador. Ó, desculpa, eu menti, não era bem isso que estava acontecendo, né? Então ela começa a pedir desculpas pelo abuso dela. E aí que ela começa a ficar estigmatizada dentro e fora da família. Entendeu? Ficou tranquilo, Maria Ofélia? Sim, eu acho que você deu um apanhado geral de como acontece a parte psicológica da criança Uhum. e quais são os casos que vão para denúncia, né? Porque como já foi falado tanto por mim quanto por você, como acontece principalmente em casa, Isso. e que a pessoa talvez de mais confiança dessa criança esteja envolvida também afetivamente com o agressor, como que vai se quebrar todos esses vínculos de confiança, tá? Sim. Então, quando o abusador ele é externo, o vizinho, ou Muito mais. dentro da escola, né? Porque, na verdade, não precisa a menina com o menino, pode ser a menina com a mãe, pode ser a menina com a tia, pode ser a menina com a irmã. Então, não necessariamente são gêneros diferentes. O abuso pode ter congêneros iguais. Iguais. Mas quando existe uma suspeita, o que, que acontece? Eles vão até o hospital procurar um médico. Então, deixa eu pensar. Aí a gente vai ficar nessa fase aí, então. Peraí. Então, para a gente não perder a continuidade, então, tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, vamos falar um pouquinho, antes de você chegar nessa parte do hospital, dos sinais e dos sintomas do abuso, né? Para a gente poder reconhecer isso, né? O que é necessário para nós sabermos, né? Estar atento aos sinais decorrentes do abuso sexual. É, porque esses sinais, eles podem estar mostrando que uma criança está sendo ou foi abusada, né? E tem alguns sinais que eles são característicos do abuso. E quais são, né? Lesões nos órgãos genitais ou na boca, desconfiança de alguém ou comportamento inadequado para a sua idade. E também, deixando os sinais de lado, nós temos os sintomas da criança, que é aquela coisa, não tô, a criança vem, eu não estou me sentindo muito bem hoje, tô com uma dor de barriga, né? Ela está querendo falar alguma coisa, mas ela não consegue. Então, os sintomas aparecem geralmente como incontinência noturna, pesadelo, choro frequente. E se isso acontecer a longo prazo, não é meses o abuso, não é semanas, não é anos, né? O que pode acontecer? O que pode aparecer? Os transtornos mentais, né? Desta criança que vai ficar adulta. E o que mais pode acontecer com esse adulto, né? Ele pode se relacionar com uma pessoa e ter uma violência doméstica dentro de casa, ou ele pode estar sofrendo de revitimização constante. Essa é a grande preocupação. Então, é um ciclo que vai indo, né? Então, agora você ia falar um pouco dos hospitais, né? Tipo, onde vou se eu suspeitar de abuso ou se eu ver o abuso em flagrante, né, Maria Ofélia? Eu acho que o alerta que não só eu estou dando, como você, Sandra, mas eu acho que é todos que estão nos assistindo, ou que venham nos assistir depois, que frente à suspeita de abuso, né, e pode não ocorrer a via de fatos, né, mas atos libidinosos, todos Fotos. nós sabemos que isso pode acontecer com um vizinho, com um colega de um filho, ou quem é professor na própria escola, ela deve denunciar. Hoje existe a denúncia anônima, né? E que pode ser feita por 3 canais, em Curitiba pelo 156, no estado do Paraná 181 e a nível nacional é o 100, né? Então você pode fazer essa denúncia e as autoridades que vão fazer a investigação, tá? Sim. E a proteção do menor e
todo juizado que terá a obrigação de investigar se aquela denúncia é verdadeira ou não. Tá? Agora, mesmo os profissionais que estão nos assistindo, os profissionais de saúde, eles têm por obrigação e por lei fazer a denúncia. Porque se eles não o fizerem, eles também podem ser processados como coniventes da situação. Então, a responsabilidade, muitas vezes, de um psicólogo dentro de uma terapia de família, ou a responsabilidade de um médico, principalmente pediatra, né, que tem, por essa situação, uma obrigação de saber o que está acontecendo. Mas eu coloco assim, o generalista, ele não vai dizer se houve abuso ou não. Então, por exemplo, Curitiba tem 2 hospitais de referência, mas nem sempre o pai e a mãe sabem quais são os hospitais de referência. Quais são eles? É o Hospital de Clínicas e o Hospital Pequeno Príncipe, né? Onde toda a minha formação ocorreram nesses 2 hospitais. Mas muitas vezes um pai e uma mãe, quando vai levar um filho, vai levar num outro hospital, XYZ. Então, todos nós da área de saúde temos que saber como proceder em relação a isso. Então, o que acontece? O médico vai examinar, a mãe chega, é muito tranquilo quando ela fala, eu suspeito que houve um abuso na creche. Isso é comum acontecer. Ah, talvez foi a professora, mas ela é professora, né? Eu acho que não, a tia era de confiança, mas ela chega já com essa queixa, apavorada, às vezes ela e o pai junto. Outra situação que vem a mãe sozinha e desconfia do parceiro, que muitas vezes não é o pai da criança, às vezes é o segundo, terceiro relacionamento, e deixou a criança aos cuidados dele, e ela suspeita, mas ela não pode acreditar e não pode acusar, porque lógico, ela tem uma relação afetiva com ele. E daí ela chega muitas vezes no hospital dizendo que o filho está com uma infecção urinária, que o filho está com uma queixa na parte genitália, que ele não consegue urinar. Quando tem a lesão por si só, o sangramento, eu acho que a menina menstruou com 5 anos de idade. E daí o que você faz? Você, como profissional de saúde, principalmente o médico, ele tem que ser direto, como todas as outras situações, né? Como as doenças sexualmente transmissíveis, você tem que ser direto na abordagem, porque quando você enrola, você está fazendo parte daquele ciclo vicioso. Então, quando você corta o ciclo vicioso, que eu digo novelo de lã ou emaranhado, e você faz a pergunta direta, existe a possibilidade de se ser agredido. Porque muitas vezes vem a mãe com o agressor junto, que é o marido ou o padrasto. E daí ele, com agressividade, ele quer que a gente afaste esse diagnóstico. Tá? E quando a gente vê que ele está muito agressivo, você faz a denúncia anônima. Sim. Porque daí ele não vai concordar com o que você está suspeitando. Não vai ficar com a criança também ali, né? Vai sair, né? E, por exemplo, você mesmo como médico, você não é perito. Porque quem tem que atestar se houve abuso ou não é o perito judicial. Então, nenhum médico está qualificado em dizer teve abuso ou não, mesmo que haja um rompimento do ímen. Tá? Você não, mesmo que tenha esperma, mesmo que tenha sangramento, você não pode chegar a isso a um abuso sexual. Isso é uma suspeita do abuso sexual. E daí qual faz nessa hora? Bom, daí nessa hora o mais importante é a anamnese, você tirar com essa mãe toda a história que possa acontecer, como estou te dizendo que de 100 atendimentos, 90 são com agressividade, porque geralmente é dentro da família. Então, quando você fala, será que não foi o pai, o padrasto, o avô, com quem ela fica, o irmão, né? A mãe, ou quem trouxe, a avó, por exemplo, que trouxe, fica revoltada com você, né? E te agride. A não ser assim, como já teve um caso de uma mãe que estava construindo uma piscina para o filho de 5 anos de idade, tá? E resolveu fazer um café para o mestre de obras. E no tempo que ela foi fazer o café para o mestre de obras, ele abusou sexualmente do menino
e o menino saiu correndo e contou para a mãe. Uhum. Então, quer dizer, ali foi o flagrante da mãe, né? Então, pôs ele para fora, levou para o hospital. E daí, daí existe uma aceitação maior. Mas quando existe toda essa suspeita, ou com aceitação ou sem aceitação, o responsável pela vítima tem que fazer um boletim de ocorrência. Então, a população, e nós todos que estamos aqui escutando, temos que ter uma noção que boletim de ocorrência é uma proteção para nós. E não quer dizer que você está incriminando ninguém. Você está colocando a nível legal uma situação que aconteceu e quem vai julgar não é você, é o juiz. Quem vai julgar é o delegado, né? É o inquérito. Para isso você pode ter um advogado para a tua defesa ou para a acusação, mas o leigo no Brasil tem que saber que boletim de ocorrência é proteção. Tá? Então tem que ser feito um boletim de ocorrência. Quando é feito o boletim de ocorrência, vai para o médico perito. Se ocorreu nas primeiras 24 horas, o hospital chama o perito até o hospital para fazer o exame, para colher o sêmen, ver as lesões e tirar a história melhor, porque ele tem mais condições para isso. Então, peraí. Se o abuso aconteceu em 24 horas, é isso? Isso, em menos de 24 horas. A pessoa responsável levar a criança até esses 2 hospitais de referência que você falou, né? Isso. O próprio hospital vai chamar o pessoal para fazer do IML. do ML. Aí, com isso, a Daí, pessoa... com isso vai dar andamento, mas isso não afasta ela ter que fazer o boletim de ocorrência. Mas, por exemplo, existe muitas situações que a criança procura o hospital 3 dias depois, 1 semana depois, 1 mês depois. Ou quando a criança contou, ou quando o vizinho contou, ou quando a amiga contou. Então, nessa situação, o que você tem que fazer? Você tem que chegar e pedir para ela ir até a polícia, a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e pós o boletim de ocorrência ela vai para o Instituto Médico Legal. E é ali que entra a abertura do inquérito judicial. Entendi. Tá? Então até... o correto mesmo, não tem problema. O correto mesmo, então, o quanto antes possível você tomar uma decisão e ir até o hospital com a criança. Pois é, mas isso é muito bonito falando aqui, nós duas, mas na prática o abuso não ocorre naquele momento que nós detectamos. Porque, como você mesmo falou, pode ser só um ato libidinoso, uma passada de mão, um beijo, um carinho, que é encarado como carinho. Às vezes é o pai, o padrasto. Hoje é muito fácil, a mulher tem 1 parceiro, 2 parceiros, 3 parceiros e todos os parceiros estão na casa dela. Ela tem que entender que ela pode ter condições de se proteger contra o outro, mas muitas vezes os filhos não têm essa condição. Só que elas não têm essa conscientização. E isso que eu estou te dizendo não serve só para a classe mais pobre. Serve para qualquer nível socioeconômico, porque o abuso sexual não divide em classes sociais. Tá? Então, sem boletim de ocorrência, não é aberto nenhuma investigação da parte judicial. Tá? Então, as pessoas têm que perder esse medo, mesmo existindo qualquer tipo de suspeita, a denúncia é o melhor caminho. Lembrando, como você falou, nós estamos na época do HIV, da hepatite C. Então, um abuso pode gerar todas essas doenças, como uma gestação indesejada. Sendo que essa gestação indesejada pode ter uma interrupção de forma legal da gravidez. Sim, tá? Entendi. E alertando também que, além do contato físico, pode ser pela internet, né? Os famosos... eu digo assim, são os famosos nudes. Isso serve para criança, adolescente ou adultos. Né? Nude para cá, nude para lá. Você acha... Porque como nós olhamos o outro? O olhar que nós temos, eu tenho um olhar de você do que eu sou.
né? Eu não consigo ter um olhar diferente do que eu sou. Então, para mim, você é uma boa pessoa, porque se eu sou dessa maneira, eu acredito que você seja uma boa pessoa. E para você Uhum, conhecer profundamente alguém, é só com a convivência, né? uhum. E muitas vezes essa convivência também pode ser mascarada. Sim. Uma coisa bacana que você trouxe, né? Que o médico ele tem que ser objetivo e direto, né? Sim, e eu acho que com todo bom médico, ele não pode ter medo das perguntas. Então, as perguntas, principalmente quem trata de criança e adolescente, as perguntas têm que ser diretas, né? Se Agora, teve atividade sexual, se tem namorado, se está pensando em doença, quer dizer, você tem que ter uma abertura com a mãe, mesmo você não conhecendo a família, e com a própria criança. Porque muitas vezes o que, que acontece? É muito comum em consultórios pediátricos os pais se retirarem e pedirem para nós conversarmos com a criança ou com o adolescente. E nesse momento, às vezes existe uma abertura. que bom, que pelo menos tem um tempo, né? Eu acho que durante essa fase que você está, muitas vezes, com a criança e com o adolescente, você pode até interrogar se tem suspeita sobre a mãe ou sobre o próprio pai biológico, porque muitas vezes também é o pai biológico que está Uhum. envolvido em tudo isso, né? Isso é legal quando tem a delegacia da criança, né? Que é onde você vai fazer a denúncia, né? Que é o Nucria. Pois é, mas isso eu também estou colocando, veja, não são todos os profissionais que seguem em frente, porque o que, que acontece? Quando se examina uma criança suspeita, se você não tem um achado de exame físico, você diz, isso não é nada. Ou vamos fazer um exame de urina e pronto. Mesmo passando pela tua cabeça, a primeira ideia é o abuso sexual. Tá? Uhum. Então, o que que acontece? Essa criança continua sendo a vítima. Então, Sim. você tem que cortar esse ciclo, denunciando muitas vezes até inocentes, mas deixando para que a justiça acabe julgando. Isso. Uhum. Tá? Ela tem meios para fazer investigações, né? Uhum. E como eu disse já no início do nosso contato, a criptografia dentro da internet, do WhatsApp, do Messenger, do Facebook, é excelente para as conversas privadas, mas para inquéritos policiais são horríveis, né? Porque você não Uhum. consegue ter certas comprovações pela criptografia. Mas é interessante trazer agora uma coisa que eu me lembrei também, com relação à escola, né? Quando o trabalho que eu fiz com as mães, que tinha um grupo de mães, e dentro desse grupo de mães também tinha professoras mães, né? E legal trazer uma coisa que é quando a professora observa alguma coisa estranha na criança, ou quando a criança conta para ela, olha, né, que ela confia muito naquela professora, ó, tá acontecendo tal coisa comigo, né? Eu perguntei para as professoras, então, o que que a escola faz quando a criança conta isso, né? E aí elas me contaram, né, que chamavam os pais para conversar. Nossa, só que esse é o caminho muito errado, infelizmente. Porque daí o que que acontecia quando chamavam os pais? A criança sumia da escola. As pessoas se mudam de bairro. Você não consegue mais pegar, entendeu? Essa parte você já sabia? E por isso que eu volto, quando você vai abordar um assunto tão delicado, porque a escola ela pode suspeitar, mas se ela suspeita, veja, é um papel da escola também chamar o responsável, que Só seja que o não pai pode. ou seja a mãe. Só É, que às vezes a denúncia anônima é muito melhor, é o conselho né? tutelar, na verdade, né? Isso, porque daí a denúncia anônima, eles denunciam, eles suspeitam. Agora, veja, é por isso que a maioria das escolas hoje tem psicólogos junto, porque o próprio psicólogo, por mais que não seja um tratamento individual numa escola, é um tratamento coletivo, mas Uhum. como você falou, as alterações de comportamento, a falta de socialização, a falta de aprendizado, pode ser sinais alertas a alguma coisa, uma família disfuncional, Tá né? acontecendo algo.
Isso. Então eu digo assim, quando existe qualquer situação que você percebe que aquela criança e que aquele adolescente está diferente, é porque ele tem uma família disfuncional. Então, e é por isso que muitas vezes vai para uma terapia familiar, para tentar ver com os profissionais responsáveis, saber o que está acontecendo. Agora, o que realmente a gente tem que alertar hoje é que o confinamento, que ainda vai continuar, é uma situação de alto risco. Então, todos nós temos obrigação, que moramos em apartamento, que moramos em casa, se escutarmos, se ver. Muitas vezes a gente vê, né, da janela, mas se você escuta, né, é igual briga de marido e mulher, né? A briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu Só acho que que tem. todo mundo deveria meter a colher. Ou seja, na dúvida, você liga para baixo num condomínio, você liga para um síndico, você liga para a polícia. Se não é nada, ótimo, mas você pode salvar uma vida quando você faz um alerta. E Você você pode. concorda, se você está brigando, chega o zelador na porta da tua casa e toca a campainha, já desestimulou a briga. A pessoa Mas é já não, legal. É a legal pessoa que já tá. não tem tanta, já não vai ter coragem de prosseguir, porque, opa, eu estou incomodando, como a desculpa que está tendo muito barulho, o que que acontece? Você protege a vítima. Mas é legal você trazer isso, falando de família, né? Porque as famílias também têm padrão, digamos assim, né? Existem três situações de famílias que a gente tem que prestar atenção, que é um ambiente familiar da violência, que é violento, né? Família que está acontecendo divórcio, que as pessoas estão preocupadas com outras questões, não olham para aquela criança em si, né? Famílias sem teto, né? E famílias que, para ensinar as crianças, elas utilizam de bater, né, na criança. Então, essas famílias são famílias já que você tem que ficar antenado com elas, né? Outra coisa que facilita essa situação de abuso são as características que algumas crianças têm, né? Como, isso você deve saber falar também, criança prematura, com temperamento forte, criança com trauma e criança com problema mental, né? São crianças vulneráveis também, né? Que Porque é uma ela outra. muitas vezes não vai ter a boca para pedir Não pode socorro. fugir, não pode sair, não pode correr. Isso, isso. Então, daí vem novamente o que você estava falando, dois pontos que eu acho que a gente tem que frisar: família e educação sexual. Em toda a minha experiência, apesar de ser especialista também e tratar mais doença respiratória, mas toda minha experiência de toda a minha vida médica em pediatria, eu diria assim, que a grande parte, eu não vou te dar a porcentagem, porque eu não fiz nenhum estudo sobre isso, mas a grande maioria das famílias, elas são disfuncionais. A começar que a nossa sociedade impõe que a mulher tem que ter filhos. Então ela busca o casamento para poder ter filhos. Hoje menos, porque ela pode ter uma produção independente. Inseminação. Sim. Mas até poucos anos atrás você tinha que buscar o casamento para poder procriar. Tá? Então eu sempre coloco isso. Ser mãe é uma vocação, não é para todo mundo. Diria também pai, mas pai ainda mais ainda, porque existem grandes pais. Né? Tem homens que entram no meu consultório que eu digo, mas que pai? Porque ainda mais eu sendo do gênero feminino, o que, que era comum? Que a mãe me abordasse, não o pai. Mas o pai me telefona, o pai está discutindo sobre o filho. Então, sabe, isso me atrai no homem. Um pai presente, um pai que faz a parte dele. Porque um casal, quando tem um filho, independente se ele vai continuar junto para o resto da vida ou não, que o nosso Sim. amor seja eterno enquanto dure, conforme Mas Vinícius mudar também. Moraes, Sim. mas a paternidade e a maternidade é vitalícia. É a Então, função. independente do que aconteceu com essa história amorosa entre um homem e uma mulher,
o fruto que foi a criança para sempre. Então, nessa balança, se existir pelo menos um, se os dois forem adequados, melhor ainda, mas pelo menos um adequado, ele supre a necessidade do outro. E o filho também vai ter uma abertura para falar daí que eu estava te dizendo sobre educação sexual. Né? Porque a educação sexual não é quando chega na adolescência e diz assim, agora eu uso a camisinha e tchau. Não é isso. Isso é no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. A educação sexual é desde a época do jardim da infância. Sim. Não mexe aqui, não mexe lá, toque aqui, toque lá, e assim, vamos, E né? você não deixa um estranho, nem tua mãe pode fazer isso, muito menos um estranho, né? Os limites que exigem o teu corpo. E isso, daí você fala de abuso sexual, como que você vai ensinar abuso sexual com a libertinagem sexual de hoje em dia? Onde a presença da mãe ou a presença do pai são de múltiplos parceiros. Você está entendendo o problema que isso também é... O anormal para uma sociedade pode ser normal naquela família. Uhum. Porque o importante é o prazer, o importante é a sexualização. Então, como que você vai abordar? Por isso que vem a delegacia e diz que é mais fácil você fazer uma apreensão num prostíbulo, porque você sabe que ali ocorre uma exploração de menor, ou como hoje saiu no jornal que uma boate aqui em Curitiba de swing estava preocupada com a pandemia. Quer dizer, nem eu sabia que existia essa boate aqui em Curitiba, mas parece ser bem famosa, que foi manchete hoje, que ela estava preocupada como ia ter esse distanciamento. Né? Então, veja, saiu manchete de um grande jornal de Curitiba sobre isso. Então, como você falar de abuso onde a sexualização está banalizada? Banalizada no que eu te digo, de múltiplos parceiros. Então, quando você tem múltiplos parceiros, você começa a aceitar o pai, o avô, você entendeu? Porque é tudo livre. Esse é um de outros problemas também a discutir depois também, né? Isso, e além do poder socioeconômico, casas pequenas, todos dormem juntos, né? uma cama para 10, né? E a outra coisa para chamar atenção, né? Isso, quer dizer, tem vários viés que a gente pode seguir, mas a gente pode deixar um tempo para as perguntas, e eu queria, assim, Sandra, para quem quisesse assim, ler um pouco sobre esse assunto, eu tenho 3 livros para indicar. Um é para criança mesmo, que é através de desenho, Conte para Alguém, da Thaís Morelli. Mostra, tem a foto assim? Não tem a foto aqui. Não tem na o livro? Pandemia, depois a gente escreve lá no nosso... Depois a gente escreve lá. Conte para Alguém, Thaís Morelli. Legal. As Meninas da Esquina, Eliane Trindade. Tá? Entendi. Então, As Meninas da Esquina, Eliane Trindade. Não Me Toca, Seu Babaca. Legal. Tá. Depois a gente escrever lá para o pessoal poder copiar a editora, o autor, né? Da Andrea Taubman. Tá. Legal. E esse já é um livro mostrando assim, que a criança que teve educação sexual, ela vai dizer stop, o que pode, o que não pode. Ela vai saber. E como você colocou, o stop na vida sexual serve para o resto da vida, até 100 anos. Sim. O que para a tua vida você aceita, o que você não aceita. Não é porque todo mundo faz isso ou aquilo, para a sua vida vai ser normal, entendeu? A educação é ampla, né? A educação é ampla. Você entendeu? E daí você abre um leque enorme sobre sexualidade, né? Maria Ofélia, a conversa está ótima. Só que eu acho que já deu o horário, né? Não tá quase dando. Eu estou com um relógio aqui redondo que tá Vamos marcando deixar um bate-papo quem tiver dúvida. Pessoal, alguém tem uma dúvida para mandar para nós, né? Como é que tá? Tá todo mundo bem? Como é que vocês estão? Antes que encerre nosso tempo, né? Tomara que tenha ajudado, né, Maria Ofélia, o pessoal, né? Que tenham gostado.
Eu acho que principalmente a 28 conscientização. segundos. Vou ter que encerrar, amiga. Então, 28 segundos. ó, já começar a dar um beijo. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigada. Tá? Aqui tá em Curitiba muito frio, né, Maria Ofélia? Muito frio. Tchau. E chovendo. Tchau, Tchau. Sandra. Muito obrigada, tá? Eu Tchau. também agradeço.